Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 194 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 542 e 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, diz o artigo 542 consolidado que de todo ato lesivo de direitos ou contrário a essa lei, emanado da diretoria, do conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical, poderá qualquer exercente de atividade ou profissão recorrer dentro de 30 dias para a autoridade competente do Ministério do Trabalho. Algumas observações são necessárias para a compreensão do texto incerto neste artigo 542 da Consolidação das Leis do Trabalho. A primeira delas é que todo ato lesivo de direitos, sejam eles emanados da diretoria, do conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical ou de outro qualquer movimento fora das paredes sindicais, ele tem a guarida certa do artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, toda vez que o ato lesivo de direitos ou contrário à consolidação das leis do trabalho for implementado, tanto no hemisfério sindical quanto fora dele, dá direito ao atingido a movimentar a máquina judiciária para apreciar a lesão ou a ameaça daquele direito. Portanto, não é cabível mais, depois do advento da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a aplicação do ditame íncito no artigo 542 seletista, porque de todo ato lesivo de direitos ou contrário à consolidação das leis do trabalho, emanado da diretoria, do conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical,
dará direito a qualquer exercente da atividade ou profissão recorrer dentro de 30 dias para o Poder Judiciário, para que ele aprecie essa lesão ou ameaça ao direito daquele trabalhador. Outra situação é que o prazo de 30 dias que anunciava o artigo 542 da Consolidação das Leis do Trabalho para que o exercente de atividade ou profissão recorresse à autoridade competente do Ministério do Trabalho, caiu por terra em face desse já anunciado artigo 5º, inciso 35º da Constituição da República Federativa, porque ali não se estabelece um prazo para que possa se exercer a condição de levar à apreciação do Poder Judiciário da lesão ou ameaça de direito perpetrada pela diretoria do Conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical. Então, os atos emanados da diretoria, do Conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical que forem lesivos a direitos ou contrários à consolidação das leis do trabalho poderão ser contestados por qualquer exercente da atividade ou profissão recorrendo à lei ou à apreciação do Poder Judiciário para ver-se livre da lesão ou daquela ameaça ao seu direito. Portanto, não cabe mais recorrer para a autoridade competente do Ministério do Trabalho, que não tem essa competência de discutir a matéria de ato lesivo de direitos, ao contrário à normatização, como é a consolidação das leis do trabalho. E mais, nos próprios caminhos delineados pela Constituição da República Federativa do Brasil, todo ato que causar lesão ou ameaça de direito pode ser conduzido à Justiça Especializada do Trabalho por força do artigo 114 da mesma Carta Constitucional, que dá competência à Justiça do Trabalho para dirimir situações entre sindicalizados e seu sindicato de classe, membros da categoria e seu sindicato de classe. Portanto, a competência para apreciar a existência da lesão ou da ameaça do direito é da Justiça Especializada do Trabalho e, portanto, a ela devem se dirigir todos aqueles membros exercentes de atividade ou profissão para questionar as lesões de direitos ou contrárias à lei emanadas da diretoria do Conselho Fiscal ou da Assembleia Geral das entidades sindicais, que representam a categoria profissional por eles exercida. Continua o artigo 542 da
Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que, nestes casos, poderá qualquer um dos exercentes movimentar, portanto, a máquina judiciária para ter o apoio necessário contra aquele ato atentatório aos seus direitos. Diz o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho que o empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atividades sindicais. Embora nós tenhamos, durante todo esse nosso curso, quando estamos a falar sobre as entidades de classe, afirmado sempre que, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, todo o arcabouço seletista a respeito das entidades de classe estaria tacitamente revogado, algumas situações que não dizem respeito à ingerência propriamente dita na entidade de classe e suas vidas próprias, encontramos alguns preceitos legais que não vão de encontro a esta norma constitucional e, portanto, são devidamente aplicáveis na vida comum das entidades de classe. É o caso, por exemplo, do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, que traz uma norma que diz respeito à condição de empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, dizendo que esse empregado não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atividades. Neste caso, o caput do artigo 543 tem sim aplicação direta, porque não se trata de uma ingerência na vida própria das entidades de classe, mas sim numa garantia do empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, dizendo que esses empregados não poderão ser impedidos do exercício de suas funções. Quer dizer, pelo fato dele ter sido eleito para o cargo de administração sindical ou de representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, a empresa, a empregadora, não poderá impedi-lo do exercício normal de suas funções, nem promover a sua transferência para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atividades sindicais. Nesse sentido, a empresa não pode impedir que o empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional exerça as suas funções normalmente dentro da empresa, tal como ele
o fazia antes desta eleição para cargo de administração sindical ou representação profissional. Então, a empresa não pode impedir que ele preste serviços dentro das suas funções anteriormente exercidas. Nem pode para impedir que o mesmo exerça a sua atividade sindical para a qual foi eleita, transferindo-o para lugar ou promoção do exercício profissional que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atividades sindicais. Essas atuações empresariais, elas constituem crime contra a organização sindical e, portanto, são coibidas por força do Estatuto do Código Penal brasileiro. E, portanto, a empresa que assim o agir terá sobre si a mão pesada do Código Penal a reprimir a sua atividade antissindical, que visa única e exclusivamente a impedir que aquele empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional exerça os seus mistérios, dificultando ou tornando impossível esse desempenho das atividades sindicais. Portanto, neste caso, como estamos a entender, não há uma ingerência do poder público sobre a atividade sindical e, portanto, o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho não se encontra subsumido ao artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e deve ser mantido no lume do arcabouço jusoperário brasileiro normalmente. Diz ainda o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 1º, que o empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Ora, neste caso, é o próprio empregado que desejou a transferência para lugar ou mister que lhe vá dificultar ou tornar impossível o desempenho das suas atividades sindicais. E, portanto, se é uma manifestação volitiva própria do empregado, ele estará automaticamente abrindo mão do mandato sindical e, portanto, não poderá se agasalhar dos ditames impressos no caput deste artigo e perderá, portanto, o mandato e será transferido de acordo com a manifestação volitiva própria, ou se, no caso do oferecimento da transferência pela empresa, ele vier voluntariamente a aceitá-la. Nesses dois casos, portanto, o empregado ele não terá direito ao agasalho do artigo 543 caput consolidado e assim ele estará promovendo a legalidade desta transferência. Diz o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 2º, que considera-se de licença não remunerada, salvo
assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere esse artigo. Portanto, se para o exercício das funções sindicais o empregado tiver que se ausentar do local de trabalho, desde que seja aceita essa condição pela empresa ou assim esteja estabelecido, ele se considerará de licença não remunerada durante o tempo em que ele se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere esse artigo 543 consolidado. Observa-se, entretanto, que se houver o assentimento da empresa ou uma cláusula contratual permitindo que o empregado se ausente do trabalho para desempenhar as funções a que se refere o artigo 543, ou seja, as funções sindicais, não será considerado de licença remunerada esse período e a empresa remunerará o empregado para que ele desenvolva as suas funções sindicais. Portanto, se a empresa concorda com a ausência do empregado do trabalho para desempenho das funções sindicais, ou se no contrato individual do trabalho daquele empregado estiver constando uma cláusula que libera o empregado do trabalho para o desempenho das funções sindicais, ele será considerado normalmente como exercendo as suas funções profissionais e, portanto, terá a remuneração quitada pela empresa normalmente. Mas se não tiver o consentimento da empresa ou não houver uma cláusula contratual, esse tempo em que o empregado se ausentar do trabalho para o desempenho de suas funções sindicais será considerado como de licença não remunerada. Esta é mais uma situação em que nós entendemos não haver a incidência do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil sobre esse fascículo legal seletista, porque não é considerado uma ingerência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe. Continua o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer, desta feita em seu parágrafo 3º, que fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até um ano após do fim de seu mandato, caso ele seja eleito, inclusive como suplente. Então, diz o parágrafo 3º do artigo 543 que não pode ser demitido, a não ser por força de causa justificada, o empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional. Aqui é importante afiançar que isto tudo vai depender
das possibilidades de ser eleito previstas no estatuto da entidade sindical respectiva. Porque aqui o artigo 543, em seu parágrafo 3º, ele apregoa que a dispensa imotivada é impossível apenas e tão somente no caso de empregado sindicalizado ou associado, quando, na verdade, qualquer tipo de empregado que pertença à categoria profissional abraçada pela entidade de classe poderá ser candidato, se assim o estatuto da entidade prever. Portanto, o que vale aqui, novamente alertamos, como já vimos alertando durante todas essas nossas aulas, que o que vale é o estatuto da entidade, que pode estabelecer de forma diversa da consolidação das leis do trabalho, por força justamente do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, vale a regra impressa a respeito da possibilidade de ser eleito, de concorrer a cargo prevista no Estatuto, e não só aqueles empregados sindicalizados ou associados. Vai depender, portanto, do que diz o Estatuto, para que aquele trabalhador, aquele empregado, esteja sob a guarida da ausência de possibilidade da dispensa do mesmo, a não ser por justa causa, numa verdadeira garantia de emprego que está aqui arregimentada pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, além de ficar vedada a sua dispensa a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, ele tem a garantia de emprego de até 1 ano após o fim do seu mandato, caso ele seja eleito, por óbvio, inclusive nos casos em que ele vai figurar como suplente. Então, mesmo que ele seja eleito para um cargo de suplência na entidade de classe, ele não poderá ser objeto de demissão imotivada, estando com sua garantia ao emprego até 1 ano após o final do seu mandato, se ele for eleito, salvo se ele cometer falta grave devidamente apurada nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho. E, portanto, se ele não cometer a falta grave, ele tem direito à garantia de emprego por até 1 ano após o final do seu mandato sindical. Continua o artigo 543, consolidado, a nos dizer, no seu parágrafo 4º, que considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei. Aqui, novamente, nós temos que fazer uma observação que os cargos de direção ou representação sindical, embora sejam aqueles cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei, na verdade,
eles são destinados pelos estatutos da entidade sindical que vai considerar como cargo de direção ou representação sindical aquele cujo exercício ou indicação possa ser estabelecido em seus ditames. Portanto, não é mais possível, após o advento do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho tenha ingerência sobre os estatutos sociais e serão considerados cargos de direção ou representação sindical aqueles que o estatuto da entidade assim o determinar. E a forma do exercício da indicação também estará prevista nos estatutos da entidade de classe e não mais na previsão da legislação por força da impossibilidade de interferência do poder público sobre a vida íntima dos sindicatos. Então, neste caso aqui, não há a aplicação do parágrafo 4º do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho no ambiente jusoperário brasileiro, no que respeita à composição e exercício de cargos de direção e representação dos sindicatos. Continua o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 5º, a nos dizer que, para os fins desse artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado, em igual prazo, sua eleição e sua posse, fornecendo outro sim ao empregado um comprovante no mesmo sentido. Ora, não há mais essa aplicação, esta obrigação legal prevista no parágrafo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda a interferência do poder público sobre as entidades de classe. Então, embora seja prudente que o estatuto social da entidade de classe apresente um modelo de informação à empresa, os prazos e a forma com que essa comunicação da inscrição, do registro da candidatura do seu empregado a cargo de direção sindical, não é mais obrigatório que essa comunicação se faça nem por escrito e nem dentro do prazo de 24 horas. Vai depender, portanto, do que estatue a composição estatutária daquela entidade de classe a respeito dessa comunicação, embora nós entendamos que essa comunicação ela é necessária de ser efetivada para que a empresa não possa alegar a surpresa com o exercício profissional sindical daquele seu empregado. Então, os estatutos devem trazer em si uma cláusula que venha
a descrever de que maneira a empresa será comunicada, em qual lapso temporal essa comunicação se fará, a respeito do dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado para o exercício de atividades sindicais de direção. Também, da mesma forma, é prudente que o Estatuto Sindical apresente a fórmula em que o empregador será comunicado da eleição daquele empregado e também de como se deu essa eleição, a partir de quando o empregado tomará ou tomou posse do seu cargo de direção da entidade sindical. Justamente em todos esses sentidos, existe o cuidado de impedir a surpresa da empresa com relação ao exercício da atividade sindical por aquele seu empregado. E, portanto, essas comunicações, embora elas não tenham mais a força obrigatória que existia com a presença válida do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho sobre o ambiente sindical, elas são necessárias para evitar que a empresa alegue não ter conhecimento da posse e da eleição daquele indivíduo, ou mesmo da sua candidatura ao cargo de direção sindical. Ainda dizia este parágrafo 5º do artigo 543 que o sindicato deveria fornecer ao empregado eleito e empossado, ou mesmo aquele empregado candidato, a um documento neste mesmo sentido. Então, além de ter a obrigação de enviar à empresa a comunicação de que este empregado estava sendo eleito para a atividade sindical, o sindicato deveria fornecer ao empregado um documento nesse mesmo sentido. Como já o dissemos, atualmente, estas determinações do parágrafo 5º do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho não têm mais regência por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda qualquer interferência do poder público sobre as entidades de classe. E ainda o parágrafo 5º do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho nos trazia a regra de que, no caso de designação para o exercício de atividade sindical prevista no parágrafo 4º deste mesmo artigo 543, deveria o Ministério do Trabalho assumir a obrigação de trazer à lume esta comunicação à empresa no caso de designação do empregado para o exercício de qualquer atividade
voltada ao desempenho de funções que visassem a defesa de direitos sindicais por designação das entidades de classe ou do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Isso também já não tem mais validade, porque justamente o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil nos informa que não pode mais haver qualquer interferência do poder público sobre as entidades de classe, e, portanto, o Ministério do Trabalho e Emprego não tem mais essa função de comunicar à empresa a designação do seu empregado para o exercício de funções sindicais, mesmo que paralelas à atividade própria de administração da entidade de classe. Continua o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar, desta feita em seu parágrafo 6º, que a empresa que por qualquer modo procurar impedir que o empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical, ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado, ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no artigo 634-A, inciso 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo da reparação a que o empregado tiver direito. Informamos, como vemos alertando durante todas essas nossas aulas, que o artigo 634-A, embora tenha perdido a sua validade, posto que implementado por uma medida provisória que perdeu a sua incidência, ele é utilizado de forma bastante habitual, porque é uma das situações em que as multas previstas pela Consolidação das Leis do Trabalho são revalidadas e são atualizadas, embora hoje já haja portarias do Ministério do Trabalho e mesmo da própria Justiça atualizando essas multas de forma mais atuante e precisa. Portanto, a multa prevista no artigo 634-A, no seu inciso 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, será aplicada à empresa que, por qualquer modo, procurar impedir o empregado a se associar a sindicato, organizar associação profissional ou sindical, ou exercer os direitos inerentes à condição de sindicalizado, que constituem também, além do pagamento desta multa prevista no artigo 634-A, inciso 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, em crime contra a organização sindical e, portanto, está a empresa sujeita às penalidades impressas no Código Penal Brasileiro e também, se houver qualquer prejuízo ao empregado por não ter se associado ao sindicato, não poder organizar a sua associação profissional ou sindical, ou mesmo de exercer os direitos inerentes à condição de sindicalizado, a reparação junto à Justiça Especializada do Trabalho por danos materiais e morais advindos desta imposição empresarial. Portanto, além das penas no hemisfério criminal,
das multas previstas no artigo 634-A, inciso 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, os empregadores que assim agirem, impedindo que o empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical, ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado, estarão também sujeitas à aplicação dos danos, da indenização por danos materiais e extrapatrimoniais a que o empregado tiver direito e pleitear junto ao organismo judiciário trabalhista. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 194 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a manutenção desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.